Boa tarde, pessoal. Thaís Rorato para a ONI Esportes e hoje, com imenso prazer, nós estamos com o professor Luciano Alonso, né? Professor da UFRJ, e ele vai contar um pouquinho da história dele no esporte para a gente. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Bom, assim, minha história no esporte é como a de muitas pessoas, né? Que iniciaram bem cedo, numa escola de futebol, aprendendo a jogar futebol. Logo depois tive a oportunidade de jogar futsal em clubes, e aí essa paixão pelo futebol foi aumentando, até que tive a oportunidade de estudar educação física, logo depois mestrado, doutorado, e hoje é muito importante para mim, como ser professor de futebol, formar novos profissionais e assim dar sequência naquele sonho, né, de melhorar cada vez mais o cenário do futebol. Legal. E qual é a dificuldade ou como você faz para inserir a tecnologia na formação desses novos profissionais? Ficou natural para eles? Como você procede com isso? Na realidade, a tecnologia hoje, no Brasil em especial, ela é muito importante, mas ainda não é vista com naturalidade pelos alunos. Por quê? Porque é necessário você criar um processo para que a tecnologia se adeque à realidade do seu espaço de trabalho. E isso, claro, que requer do profissional um entendimento bem amplo das possibilidades do uso dessa tecnologia. Certo. E essas tecnologias usadas hoje por vocês, o que diferenciou dos outros projetos, das outras escolas, o que mudou para vocês hoje com isso? Na realidade, é a busca da excelência, né? Então, assim, com essa visão de excelência, você acaba com suporte tecnológico. Com um bom processo, você acaba errando um pouco menos, galgando objetivos a curto e médio prazo com um pouco mais de velocidade, e isso acaba trazendo uma sensação, vamos dizer assim, de bem-estar frente ao uso da tecnologia. Então, assim, num primeiro momento, como qualquer nova ferramenta que você utiliza, você tem uma dificuldade. Mas num segundo momento, ao ponto que tudo se adequa, que as pessoas se acomodam com a tecnologia, os resultados são super satisfatórios. E se puder exemplificar para a gente das tecnologias que você usa hoje, quais estão se destacando, qual o atleta se adaptou melhor, como que funciona? Bom, hoje o processo de trabalho que nós temos no campo da extensão seria o aplicativo UMOB, onde a gente faz todo o processo pré-treino dos atletas. A gente utiliza o OnTracker, que é o aplicativo de monitoração em tempo real dos treinos e jogos, e o pós-treino, novamente, a gente utiliza o OnMob. Em determinados períodos do ano, a gente faz uma avaliação fora de contexto do jogo, utilizando o OnSpeed e o OnJump, já diretamente no campo. Então, com esse conjunto todo de tecnologia, todas ancoradas à plataforma OnCore, eu consigo fazer a monitoração ampla, detalhada, individual e coletiva do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma margem de erro hoje de 24 horas. Não passa disso. Se a gente errar por mais de 24 horas, é que foi negligência do operador do sistema. Se não houver negligência do operador do sistema, o tempo máximo de erro meu aqui é de 24 horas. Legal. E a adaptação desses atletas com isso? Foi imediata ou foi um processo? Eles já se adaptaram ou ainda estão em processo de adaptação? Sim, eu uso esse pacote tecnológico há cerca de menos de 2 anos. E aí eu posso te dizer que o período de ancoragem dos atletas, as escalas e ao uso dessas tecnologias, ele gira aí em torno de 60 a 90 dias, e considerando a capacitação dos profissionais e o aprendizado diário dos atletas frente ao uso dessas tecnologias. Então, professor, te escutando um pouquinho, a gente vê que o diferencial é a formação desses profissionais com a naturalidade da tecnologia hoje. Você acredita que isso é o que vai colocar eles à frente de todos os demais daqui a um tempo? Sem dúvida. Na realidade, o profissional do futuro, ele tem que estar adaptado e acostumado a novas tecnologias, né? Hoje a gente tem uma realidade, mas com certeza daqui a 5, 10 anos, com certeza virão novas tecnologias, e ele estando adaptado a esse cenário desse uso, com certeza ele vai ser mais permeável a esse uso de tecnologia no futuro, e só vai trazer sucesso para as suas atividades.
é inevitável, é um processo que não tem retorno, é inevitável. Legal, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, assim, eu gostaria de agradecer ao apoio que eu recebo da One Sports há todos esses anos, que a gente já trabalha talvez há 3 a 4 anos juntos. O apoio que eles dão ao nosso laboratório, o apoio que eles dão sempre às nossas ações, entendeu? E assim, agradecer porque realmente esse conjunto tecnológico que a gente utiliza hoje viabiliza muito o sucesso da nossa atividade. Se hoje a gente tem uma atividade bem sucedida, ela é, claro, graças a todo o processo que a gente conseguiu ajustar, mas em grande parte a possibilidade de controle das ações, dos treinos e dos jogos que a gente consegue ter a partir dessa tecnologia. Professor, de forma prática, como que você utiliza os resultados do GPS, por exemplo? Bom, então, na nossa realidade, como nós temos equipes aqui a partir de 10 anos até os 17, a gente dá prioridade à monitoração de treinos e jogos das categorias 15, 16 e 17, e a gente monitora aleatoriamente alguns treinos e quase todos os jogos das categorias 10, 11, 12, 13 e 14. Então, o que é a primeira grande informação importante? É aquele ledo engano de que você acha que uma criança de 12 anos, quando vem jogar futebol, ela pode jogar todo dia e ela pode jogar sempre porque não vai fazer mal nenhum para ela. Na realidade, os nossos jovens aqui de 10 anos, em jogos oficiais, em 2 tempos de 30 minutos, chegam a correr quase 7 quilômetros num jogo e mais de 600 metros acima de 16 quilômetros por hora. O que não é nada tão leve quanto as pessoas entendem. Então, o GPS, a priori, ele me dá uma noção da quantidade e da intensidade, da magnitude que as crianças estão desempenhando do ponto de vista físico nos jogos. E a partir dessa necessidade dos jogos, eu vou ajustando as cargas de treino para conseguir atender esses objetivos. Agora, é uma sequência de coisas, porque a gente falou aqui do uso do GPS, mas eu também preciso de ter outros mecanismos de controle interno da carga semanal. E aí seria a relação do PSE com o tempo de treino gerando as cargas. E no OnCore, ele me dá uma relação entre a carga crônica e a carga aguda, indicando se aquela semana foi uma semana proveitosa de carga ou não. Dependendo da categoria, por exemplo, nas categorias de formação, iniciação e formação, eu preciso ter ganho de carga. Mas talvez nas categorias onde eu já tenho muita forma física, onde eu já estou num nível, em alto nível já de forma física, naquele momento ali, de repente, eu preciso somente manter a forma física dos atletas. Então, assim, o GPS, em conjunto com os procedimentos pré-treino, associado ao OnCore, eu consigo observar as cargas. Em que dinâmica? Por exemplo, toda segunda-feira a gente faz uma reunião técnica onde a gente debate a semana de trabalho anterior e a próxima semana. Nesse debate da semana de trabalho anterior, a gente corrige aquilo que a gente queria fazer e aquilo que efetivamente a gente fez. Eu só consigo fazer esse debate porque eu tenho o registro diário e o registro do jogo. Se eu não tivesse toda essa tecnologia, eu ia ficar debatendo em cima da análise da imagem ou da análise pura e simples do resultado, ganhou ou perdeu. Então a gente consegue analisar com muito mais profundidade por ter todo esse controle diário. Inclusive, quando um treinador vem com uma dúvida, tal jogador não correu bem durante um jogo, ou passou mal, ou teve cãibra. Isso às vezes acontece. Ele pode ter cãibra porque ele está mal preparado, ou ele pode ter cãibra porque aconteceu alguma coisa à parte. Se durante a semana ou durante as semanas ele tem um desempenho adequado e às vezes até tem mais performance em treinos do que naquele jogo, deixa uma dúvida sobre a preparação dele anterior ao jogo. Então, assim, até na hora de resolver os problemas internos que a gente tem, fica mais fácil quando a gente tem tecnologia. Ela ajuda a gente a encontrar a origem do problema. Luciano, como que a One Sports agiliza a sua rotina de trabalho com a coleta de dados? Como é esse processo para vocês? A coleta de dados diária, né, de vários grupos, né, como é o nosso caso aqui, de 10 anos a 17, fica inviável na realidade sem um suporte tecnológico. Ainda mais com o número de informações que são necessárias para a gente ter a qualidade de treinos mantida e preservar a saúde dos participantes. Então, na realidade, sem esse recurso tecnológico, ficaria inviável a gente analisar
a quantidade enorme de treinos que a gente faz e com a quantidade enorme de atletas que a gente tem. Eu não quero nem me lembrar da época que eu usava uma prancheta e tinha que anotar tudo isso à mão, depois jogar numa planilha Excel. É inviável, inviabiliza, na realidade, uma análise de maior qualidade.